Hoje é dia 31, último domingo do mês, quinto domingo do mês. Nós sempre a gente tem uma série com 5 domingos e nós estamos começando o ano com uma série de 5 mensagens. Nós passamos por 4 temas da nossa série: previsões e provisões para um 2016 inesquecível. Nós passamos por alguns domingos ouvindo falar sobre isso. Então, eu queria, antes da gente começar o que a gente vai ouvir hoje, eu queria fazer uma recapitulação. Nós passamos o mês falando sobre as perspectivas de crise, aquilo que a gente pode ouvir, aquilo que a gente tem escutado, ouvido, e aquilo que a gente tem, e como a gente tem agido, reagido em relação essas previsões de crise no nosso país, na nossa vida, como que a gente reage? Durante esse mês nós buscamos embasamento bíblico, algumas histórias bíblicas para a gente entender como a gente lidar com algumas situações, ouvir e entender aquilo que Deus quer para nós, buscando inspiração em maneiras, em histórias onde Deus fez aquilo que Ele estava cuidando, Ele estava no controle. Que a gente possa mesmo relembrar e não se desesperar quando estamos diante de uma previsão de crise. Nós tivemos algumas situações. Nós tivemos a crise financeira, nós falamos sobre a crise moral, nós falamos sobre a crise emocional e sobre a crise política. Cada um desses foi temas nos últimos domingos. Hoje para encerrar, nós vamos conversar um pouco o que a gente pode fazer diante de toda e qualquer previsão de crise. A gente não vai pensar em um aspecto simples, mas a gente vai tentar olhar de uma maneira mais genérica para essas crises e como a gente atua, e como a gente reage, e como a gente lida com essas situações. Para que a gente começasse esse tempo, eu busquei no dicionário o significado da palavra crise, para que se tinha alguma coisa diferente do que a gente já viu. Eu achei várias situações, várias definições, que algumas delas se encaixavam naquilo que a gente viu nas últimas semanas, ou emocional, ou financeira, mas eu achei 3 coisas que a gente pode tomar para a gente continuar a vendo hoje, para que a gente possa olhar de maneira genérica. E as 3 coisas são: a crise pode ser encarada como um momento crítico ou decisivo, uma situação aflitiva ou uma conjuntura perigosa, uma situação anormal e grave. Baseado nessas definições, a gente pode pensar em muitas situações onde podemos estar submetidos ou em contato com uma crise. Você pode pensar em alguma crise que a gente não viu ainda, mas que, olhando por essas definições, a gente pode pensar de maneira diferente. Nós podemos olhar uma situação onde nós encontramos uma crise de saúde, nós podemos encontrar uma crise emocional, nós já vimos. Alguém pensou em alguma coisa diferente? Nós temos várias coisas que podem ser um momento crítico ou decisivo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, Deus nos pegou de surpresa lá em casa. E nós estamos passando por um momento crítico ou decisivo. Na segunda-feira, de manhã, eu liguei para a Juliana, mandei mensagem falando assim: a gente estava pensando em começar a ver uma casa para que a gente pudesse ter a nossa casa própria.
E na segunda-feira, às 11 horas da manhã, eu mandei a mensagem para ela falando assim: Ju, eu fiz umas contas aqui e eu acho que esse projeto vai ficar para daqui a 2 ou 3 anos, porque eu acho que é o que vai se encaixar nesse momento crítico e decisivo. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus mudou o cenário, fez a gente enxergar coisas que a gente não estava enxergando. E na terça-feira, às 3 horas da tarde, aproximadamente pouco mais de 24 horas depois que eu tinha falado que daqui a 2 ou 3 anos nós teríamos condições de procurar casa, nós estávamos na imobiliária fazendo a proposta para um apartamento que entrava no nosso orçamento, que era do jeito que a gente tinha orado e pedido a Deus. Mas ainda estamos numa situação um pouco aflitiva, que a gente ainda não tem resposta. A gente fez a proposta, se adequou ao que o proprietário queria, mas não temos a resposta ainda. E Deus tem tratado isso no nosso coração. Às vezes as situações, ou uma situação perigosa, como temos aqui também, às vezes a gente não está preparado e às vezes é uma crise que a gente pode enfrentar. Quando nós vamos falar hoje de um outro personagem, Esther. Esther passou por uma série de crises, levando em conta essas definições que nós vimos lá. Ela tinha sido levada cativa, que era uma situação aflitiva ou uma conjuntura perigosa. Ela casou-se, que querendo ou não é um momento decisivo da nossa vida. Ela foi ameaçada de morte. A sua fé foi posta à prova e ela teve de decidir tomar atitudes que podiam até lhe custar a vida, que entra numa situação perigosa. E nós vamos olhar para a vida de Esther. Na Bíblia nós encontramos no livro de Esther a narrativa dessa história. E para que a gente possa encurtar um pouco da história, eu vou fazer um resumo do que estava acontecendo, do que aconteceu na vida de Esther, que é narrado no livro de Esther. A família de Esther havia sido levada cativa de Jerusalém para Suzã, para a região de Suzã, onde ficava a sede do império, que era o governante, era responsável e exercia poder sobre quase o mundo todo naquela época. O rei teve um problema lá com a rainha atual, mandou demitiu ela do cargo e buscou uma nova rainha. E nesse processo, Esther se tornou rainha. E então houve uma conspiração para eliminar os judeus de todas as províncias do império, porque era praticamente o mundo todo que era conhecido naquela época. Ou seja, tinha alguém com planos para exterminar o povo de Deus. Só que o que nós vemos no livro de Esther é que Deus já estava agindo para que isso não acontecesse. E eu queria te incentivar a fazer um raciocínio. Por que Deus não queria que o povo, por que Deus não deixaria isso acontecer? Por que Deus não deixaria que o povo judeu fosse exterminado? Alguém tem alguma ideia? Desculpa. Sim, era o povo escolhido por Deus. E um tempo atrás, Deus havia feito uma promessa para Davi, que através do povo de Deus, do povo judeu, quem iria vir à terra? Jesus,
o Salvador. Então, se Deus prometeu que através do povo judeu o Salvador viria, como que antes disso acontecer o povo poderia ser exterminado? E aí nós chegamos a uma coisa que eu queria que a gente tivesse em mente nessa noite, que é uma grande coisa que nós vemos no livro de Esther. Mesmo quando nós não vemos e não entendemos, Deus está agindo. Ainda que dos bastidores, quando a gente não vê a ligação das coisas, a gente não vê como que as coisas que estão acontecendo agora vão fazer chegar ao ponto onde Deus quer que a gente esteja. Deus sempre esteve e sempre estará no controle. Amém? Amém. Você confia nisso? Amém. Nós vamos usar o capítulo 4 de Esther como base para o nosso estudo de hoje. Se você quiser ir abrindo, nós vamos usar esse texto. Ele vai trazer alguns detalhes, algumas posturas e atitudes que podem nos ajudar, que a gente pode ver na vida de Esther, para que a gente possa saber como proceder diante de uma previsão de crise, seja ela qual for. Não são regras, não são, faça isso, basta você fazer isso, está tudo ok. Mas são indícios, são coisas que fizeram a diferença na vida de Esther, que a gente pode tomar como prática para a nossa vida. Antes disso, antes da gente chegar ao capítulo 4, eu queria que, se você vai abrir, eu queria que você abrisse no livro de Esther, capítulo 3. Folheia para trás, nós vamos ler os versículos 8 e 9, para saber o cenário, aquilo que está acontecendo antes, o que gerou a situação que nós vamos ver no capítulo 4. Nós temos aqui projetado, se você não tem Bíblia, vamos ler? Capítulo 3 do livro de Esther, versículos 8 e 9. Então Amã, que era alguém muito poderoso, disse ao rei Xerxes, ou Assuero, dependendo da sua tradução: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Ou seja, esse era o cenário. Havia alguém, Amã, que era muito poderoso, e ele estava dedicando esforços, dinheiro, tempo para acabar com os judeus. Se você quiser ter uma ideia do que era, pensa, a gente tem algum personagem histórico mais recente que tentou fazer a mesma coisa? Hitler. Tentou acabar com todos os judeus. Imagina a situação do povo judeu, a crise do povo judeu, pensando: haviam sido enviados decretos e cartas para todas as províncias que em tal dia, de tal mês, todos os judeus seriam exterminados ao mesmo tempo. E é nesse cenário, nessa conjuntura, que nós chegamos ao nosso texto de hoje, Esther, capítulo 4. Ou seja, Esther era a rainha, ou seja, ela tinha uma posição privilegiada. Ela não podia fazer tudo o que ela quisesse, mas ela tinha uma posição privilegiada. Amã, alguém que estava desenvolvendo um plano, já tinha o ok do rei para que ele exterminasse o povo de Deus, o povo judeu da face da terra. Vamos ler? Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu, ou Mordecai, que era primo de Esther, que tinha criado ela, quando ele soube, algumas Bíblias Mardoqueu, outras Bíblias Mordecai, ok? Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, essa história, as cartas e todo o plano, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade
chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. A Hatá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu e dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Mais um problema. Ela era rainha, mas ela não podia simplesmente chegar diante da presença do rei sem que fosse chamada. Isso era passível de morte, a não ser que o rei achasse de misericórdia, levantasse o cetro e poupasse a vida. Continuando. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Lembra que eu falei sobre Deus estar fazendo ajustes para que as coisas cheguem ao ponto do que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Continuando. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Essa era a situação. Deus havia colocado Ester naquela posição de rainha e ela tinha uma oportunidade. E através do seu primo, Mardoqueu ou Mordecai, ela pôde entender e proceder da forma correta. Nesse texto nós vemos uma grande crise que chegava às portas do povo judeu. E eu queria que a gente pudesse tirar algumas coisas desse texto, algumas atitudes, algumas coisas desse texto que nos ajudam a proceder de forma favorável diante de uma crise, que nos ajuda a entender como agir diante de uma crise. A gente pode enxergar na vida de Ester, através desse texto, algumas coisas que possibilitaram que essa previsão de crise ficasse só na previsão. Primeira coisa delas que a gente pode encontrar nesse texto, e é uma coisa que a gente tem ouvido um pouco falar nesses últimos tempos na nossa igreja. A primeira coisa dela é estar bem acompanhado. Contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Quanta prata Amã tinha prometido depositar
na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Ester e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei e implorar misericórdia, e interceder em favor do seu povo. A Ester foi criada por alguém temente a Deus. E ela mantinha essa pessoa, Mardoqueu, próximo dela. E ela ouvia aquilo que ele tinha para falar, de acordo com a experiência, por ele ser alguém temente a Deus. Essa pessoa conseguia enxergar as oportunidades e ele sabia que Ester podia fazer algo naquela situação. Então ele chegou para Ester e falou: ó, quem sabe não foi por isso que você está aí? Você tem uma oportunidade. O povo de Deus está prestes a ser exterminado, mas você é a pessoa mais próxima de ter a chance de conseguir fazer algo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem alguém que te acompanha, que é fiel a Deus e que está na caminhada com você? A gente tem falado sobre isso, sobre o discipulado, sobre a prestação de contas. Isso ajuda muito a você não começar a arrancar os cabelos na hora que a crise vem. Às vezes, a gente não sabe o que fazer. E por isso que a gente pode buscar. Deus colocou, não por acaso, pessoas maduras na fé em nossa volta, que você pode procurar em momentos onde você não entende, não compreende, não sabe o que fazer, não vê uma oportunidade de mudar a situação. Você tem alguém? Você pode pensar em alguém onde, quando a crise vem e aparece, você busca essa pessoa? A segunda coisa que eu consigo enxergar nesse texto, que também tem a ver, acaba sendo uma consequência de Ester ter essa pessoa, esse primo próximo que era temente a Deus, em que ela ouviu os conselhos, que ela foi criada por essa pessoa. A segunda coisa que eu consigo ver nesse texto que nós podemos aprender é ter uma compreensão da situação. Vamos voltar para o texto, para ver onde a gente pode encontrar isso. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este em que você chegou à posição de rainha. Você vê a confiança desse homem em Deus? Ele falou assim, ó, Deus está agindo, eu sei que está, Ele está no controle. Se você não fizer o que você pode fazer, socorro e livramento vai vir. Porque Deus não vai deixar que isso aconteça. Mas está nas suas mãos. E o que eu posso ver nisso é que às vezes a gente é desatento. Às vezes a gente acha que a crise chega em todo mundo, menos em mim. Às vezes a gente não enxerga a crise e às vezes enxerga e acha que a gente está imune. Foi isso que aconteceu com Ester. Mardoqueu levantou essa bola, falou com ela para que ela entendesse, ó, vai terminar o povo judeu. Se você nasceu no povo judeu, você está no conjunto, você faz parte desse grupo que vai rodar. E ela entendeu. A gente às vezes esquece também que Deus não nos colocou numa posição, seja de emprego, seja de família, seja o que for, para que a gente simplesmente aproveitasse a boa vista do lugar. Deus quer que a gente sirva a Ele. Deus não tinha colocado Ester para ser rainha, tirou alguém que era de um povo cativo, transformou em rainha, simplesmente para que ela pudesse
ter criadas, que ela pudesse ter tratamento de beleza de graça e tantas outras coisas que uma rainha tinha. Deus tinha um propósito para aquilo. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes tem situações onde, através da minha condição financeira ou da minha posição no meu trabalho ou na minha família, em relação aos meus filhos, em relação aos meus parentes, Deus quer fazer algo através da sua vida. Você tem enxergado o cenário? Tem a compreensão da situação que está acontecendo? Isso também volta ao número 1, que às vezes essa pessoa mais madura consegue te ajudar a enxergar. Terceira coisa, entregar e pedir auxílio. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Quando a gente está numa situação onde a gente não sabe o que fazer, quando uma situação, um momento decisivo, uma situação aflitiva ou uma situação de perigo vem e bate à nossa porta, quando a gente não compreende ou quando a gente precisa de auxílio, para quem que a gente recorre? Qual que é a sua primeira atitude? É pensar em como, por seus esforços, você pode resolver a situação, ou você entrega e pede auxílio àquele que pode resolver toda e qualquer crise. Você põe o joelho no chão e entrega para Deus. Essa foi a situação. Tinha uma crise, o povo ia ser exterminado. Esther tinha a possibilidade, ela era a mais próxima que podia fazer isso. E ela tinha mais chance do rei poupar. Então, ela decidiu que ela ia colocar isso nas mãos de Deus. Então, ela chamou as pessoas que estavam próximas a ela, falou para o primo dela: junta o povo lá, ora e jejua comigo, para que eu possa chegar e para que Deus faça a vontade dele. A quarta e última coisa, a coragem acompanhada de fé. No versículo 16 do capítulo 4, Esther fala assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, ela disse que ia fazer o quê? Eu vou fazer. Mesmo que isso, pela lei, possa gerar a minha morte. Eu dependo da misericórdia do rei. Mas se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esther agiu pela fé. Se encheu de coragem para fazer o que era possível e o que era preciso. Buscou auxílio em Deus. Deu um passo de fé e foi até o rei. Nós vimos como Esther agiu, qual era o cenário na vida de Esther. Mas queria te fazer uma pergunta. E na sua vida? Como é que tem sido? Quando existe uma crise, uma previsão de crise, como tem sido? Você tem usado alguma dessas coisas que nós vimos Esther usar? Seja alguém mais maduro, buscar ter uma compreensão, nem que seja pedir para que Deus abra os nossos olhos para que a gente tenha uma compreensão melhor do cenário. A gente tem colocado isso em oração e entregado nas mãos de Deus. E a gente tem, quando a gente entende o que é preciso ser feito, a gente vai dar um passo de fé, vai e faz. Como tem sido na sua vida? Pensando em crises, e eu tentando, Deus falou muito comigo nesse texto, mas Deus me chamou a atenção mais uma coisa.
relacionada àquilo que a gente falou lá no começo. Por que Deus não exterminaria, não deixaria que o povo de Deus fosse exterminado? Porque quem ia nascer através do povo de Deus? Jesus. Existe uma crise. Por mais que você nunca tenha parado para pensar nisso como uma crise, que é uma situação aflitiva, é uma situação perigosa e pode chegar a um momento decisivo. Todas as pessoas estão sujeitas a essa crise. Existe uma crise que, através da permanência da existência do povo de Deus, chegou a nós. A possibilidade, quer dizer, o que chegou a nós foi a possibilidade de nos livrarmos de uma crise que nos aflige. Eu queria que você lesse um texto comigo. Está em Isaías 53. Versículos 1 a 6. O texto está aqui, se você quiser acompanhar. A palavra de Deus fala assim no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, desprezado, e nós não o tínhamos em estima. E é aqui que entra como isso nos afeta. Eu marquei algumas palavras para que a gente entendesse que essa crise desfeita através desse texto, da promessa, da profecia que nós encontramos nesse texto, tem a ver com a minha e com a sua vida. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tem um outro texto que eu queria ler com você, que também fala sobre a situação crítica, de crise que todo o ser humano se encontra em algum momento da sua vida. Efésios 2, versículo 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículos do 8 a 10, do mesmo capítulo de Efésios, mesmo capítulo 2 de Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Sabe o que esses textos dizem para mim? Que em algum momento, pode ser que ainda esteja na sua vida, na minha vida existiu um momento, mas graças
a Cristo Jesus, ele não existe mais. A maior crise que um homem deve se preocupar foi dissipada na cruz. Se você tem Jesus, a maior crise que você podia encarar na sua vida, ela já foi resolvida. E o mesmo Deus que trouxe solução para essa crise, a maior de todas, Ele quer te ajudar a resolver todas as outras. Se você ainda não tem, se ainda você não tem encontrado em Jesus um amigo, um Salvador, o que você está esperando? Deus hoje quer resolver a pior crise que qualquer homem pode enfrentar, que é viver a eternidade sem Deus. Não existe crise pior. Para, pensa, como tem sido a sua vida? Você já se livrou dessa crise, da pior crise que todo ser humano algum dia encara? Porque nós estávamos mortos e encontramos pela graça de Deus a possibilidade de encontrarmos a vida eterna. E eu queria terminar esse tempo com um tempo onde a gente pudesse parar, pensar e refletir e praticar algo que a gente pode parar, pensar e refletir agora, para que a gente possa, a partir desse momento, pôr em prática nas nossas vidas, olhando para a bênção que nós encontramos na cruz, de não ter mais essa crise tremenda na nossa vida, a possibilidade de nós não termos essa crise. E olhando para a vida de Esther, nós podemos encontrar algumas coisas com que a gente pode encarar novas crises. Eu queria que você parasse para pensar, em primeiro, nas situações. Como as situações influenciam o seu dia a dia? Como numa crise, uma situação decisiva, uma situação aflitiva ou até mesmo de perigo, chega até a sua vida, nem que seja somente uma previsão. Como isso influencia no seu dia a dia? E mais, como isso influencia na sua caminhada com Deus? Você tem deixado tirar o seu foco, deixado as situações tirar o foco daquele que pode te livrar para a crise? Ontem, no tempo aqui na revitalização, a gente separou num grupo e a gente teve uma conversa legal, onde a gente levantou isso, sobre o foco. Às vezes a gente deixa as situações, os problemas, as coisas do dia a dia tirar nosso foco da nossa missão, tirar o foco dos nossos olhos de Deus. Como tem sido? Que influência, em que grau as situações têm te influenciado? E a segunda é a entrega. Quando tem um sinal de crise, na sua vida como um todo, o que você tem entregado nas mãos de Deus? Você confia, depois desse mês de vermos várias coisas, você confia que Deus pode fazer de 2016 um ano inesquecível? O Thomas comentou aqui, eu ouvi um pastor na internet falando que alguém perguntou para ele: no meio de tanta previsão de crise, o que você pretende fazer em 2016? Ele falou: eu pretendo não participar. E essa semana, o que Deus tem feito na minha vida, me tem feito experimentar que a crise lá fora está lá fora. A minha vida está nas mãos do Deus que está no controle de todas as coisas. E a crise pode vir, mas eu sei para quem que eu tenho que entregar a minha vida, para quem que eu tenho que entregar as situações, para quem que eu tenho que olhar nos momentos difíceis. Se a gente coloca a nossa segurança e a nossa fé nas mãos de Deus e na sua fidelidade, a gente pode, com firmeza, força e vigor, enfrentar os desafios que a vida vai nos trazendo.
Eu separei uma música para que a gente ouvisse. Eu queria que você ouvisse essa música e que você refletisse. Assim como Esther, Mardoqueu e os que estavam à sua volta. Como você reage diante de uma crise? Você abaixa a cabeça para o problema e se desespera? Ou enfrenta o problema de cabeça erguida? A cabeça está erguida, mas os joelhos estão dobrados diante daquele que é poderoso para nos dar vitória. Essa música resume bem o que nós vimos durante esse mês sobre confiar em Deus, saber o que Ele quer de nós e como devemos nos portar diante das crises. Deus nos deu vitória sobre a principal crise. Eu tenho fé e confiança que um dia eu vou viver a eternidade com Deus. E dessa crise eu já não me preocupo mais. Mas como um texto diz, eu sei que eu não fiz nada para receber. Foi graça. Foi dom de Deus. A partir desse momento, a pior crise, que é a nossa condenação pelo pecado, se você já tem Jesus, se você não tem, não perca a oportunidade. A partir desse momento, a gente só precisa colocar a nossa vida dia a dia diante dele e dizer, como a nossa hashtag desse mês, que é: eu escolhi confiar. Não importa o tamanho do problema, do monstro que vem na minha direção, eu escolhi confiar. Eu escolhi continuar confiando, apesar do que as pessoas falam ao meu redor, apesar das coisas que eu vejo, mas Deus age mesmo quando nós não estamos vendo. O livro de Esther é conhecido por um livro onde não cita a palavra Deus, mas ele está lá na Bíblia. E você pode ver em cada momento do livro de Esther, Deus estava presente, cuidando do seu povo, cuidando daqueles que são seus. Feche os teus olhos.